Glória a Deus. A Bíblia diz, irmão, servir ao Senhor com alegria. Eu falei bastante hoje do Salmo 122. A Bíblia diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus. Deixa eu perguntar só uma vez para você: você está feliz por estar na casa de Deus? Quem é que está? Levante a mão. Então, a alegria é uma coisa que eu não posso só sentir, e não tem como eu simplesmente sentir a alegria, né? Eu preciso também demonstrar que eu estou feliz. Isso não só diante das pessoas, mas diante de Deus. Deixe Deus alegrar o seu coração. E a casa de Deus, nós temos que nos alegrar por entrar, por estar na casa de Deus. Não é só 4 paredes na igreja, não. É a presença de Deus. Quer dizer, a pessoa está na igreja, está entre as 4 paredes do templo, mas ele não entra na casa de Deus, irmão. Está errado. Você não pode sair do templo sem entrar na casa de Deus. Amém? Senta um pouquinho então, em nome de Jesus. Vamos meditar na palavra, depois oramos um pouco, e eu creio que Deus vai nos abençoar. Eu estou falando hoje sobre os motivos que nós encontramos na Bíblia para louvar a Deus. A Bíblia dá para nós, irmão, muitas razões para louvar a Deus, que aliás, toda pessoa que é salva em Cristo, ela deseja louvar a Deus. Não tem como, irmão, uma pessoa ser salva e não ter alegria em estar na presença de Deus, e louvar a Deus. E eu falo mais, irmão, a pessoa que é salva, ela se alegra na presença de Deus. Ela pode estar no lugar mais bonito do mundo, melhor do mundo, para eles, lá fora, mas para o Filho de Deus, o melhor lugar para ele é a presença de Deus. Ele se alegra com a presença de Deus. Então temos de aprender a louvar a Deus com alegria, amém? Temos muitas razões na palavra para louvar a Deus. Vamos aprender algumas delas então, algumas razões. Salmo 118, versículo 21, você trouxe a sua Bíblia? Para a gente começar aqui, abra por favor, livro de Salmos, capítulo 118, vamos ler o versículo 21. Vamos ficar bastante nos Salmos aí, né? Um pouquinho para lá, um pouco para cá, e vamos aprendendo. Acharam? Ele diz assim, irmãos: louvar-te-ei, porque me escutaste e me salvaste. Então, se você ler o título daqui do Salmo, você vê lá, né? O salmista louva a Deus por o ter livrado de muitos inimigos. Então temos de aprender a fazer o mesmo, irmão. Olha o que o Davi diz, vamos ler de novo o versículo: louvar-te-ei, porque me escutaste e me salvaste. Então Davi foi salvo por Deus dos seus inimigos. E nós, irmão, por que nós louvamos a Deus? Eu acho que o primeiro motivo para louvarmos a Deus é porque Ele nos alcançou e Ele nos salvou pela obra da cruz, irmão. Ele perdoou todos os nossos pecados, todos nós, sem nenhuma exceção, toda pessoa. A pessoa pode ter nascido numa casa onde todo mundo é cristão. Eu falo sempre que Deus não tem netos, né? Deus só tem filhos. O único parente que Deus tem, Deus não tem sobrinho, Deus não tem cunhado, Deus não tem netos, Deus só tem filhos. Então eu posso ter nascido numa casa onde todo mundo é crente, onde todo mundo é convertido, mas ainda assim, o mesmo se aplica a mim. O que? Eu nasci, todos nós estamos condenados. A Bíblia não diz que pode ser que a pessoa fosse para o inferno, não, nós éramos condenados ao inferno. A Bíblia diz que todos nós estávamos debaixo da condenação, mas quando Jesus deu a vida dele no Calvário, então fomos salvos. Nós somos tirados da condenação. A Bíblia diz que Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino de Deus. Ele nos fez filhos de Deus. Esse tem que ser o maior motivo, irmão, para nós louvarmos a Deus. O maior motivo para nós cantarmos um hino tem de ser a nossa salvação em Cristo. Ele ouviu a nossa oração, como ouviu do Davi, e Ele também continua ouvindo o nosso clamor. Podemos estar enfrentando uma hora difícil, se nós clamarmos a Deus, Ele vai em nosso socorro. O exemplo que eu tenho dado aqui é o Pedro. Nós conhecemos a história, né? Creio que você conheça. O Pedro estava no barco, no meio do mar, de repente veio uma grande tempestade, mas quando eles viram, irmão, Jesus estava indo até eles, andando sobre as águas. E os discípulos se assustaram, gritaram com medo, imagina o que virou dentro daquele barco, irmão, acharam que era um fantasma. E Jesus então disse: olha, não temam, sou eu. E o Pedro entendeu, é o Senhor, e disse para ele: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo andando sobre as águas. E Jesus falou: vem. O Pedro desceu do barco, foi caminhando até Jesus, mas num determinado momento, ele observou o vento forte e afundou, irmão. Na hora que ele afundou, ele clamou:
Senhor, salva-me. O Senhor Jesus na mesma hora foi, estendeu a mão e levantou Pedro. Querido, hoje, se você estiver no meio de qualquer tempestade, vou falar mais, você está se afundando às vezes em meio a uma situação, é uma doença, pode ser, mas às vezes é uma perseguição, é uma luta, desculpe, é um pecado, mas se você clamar a Deus, Ele estenda as mãos para você, Ele vai te estender a mão, vai ouvir a sua oração, Ele vai te salvar. Ele continua sendo o mesmo Deus. Então esse é um motivo, primeiro, o maior motivo para nós louvarmos a Deus. Ele nos salvou, e se você clamar por Ele, Ele te salva hoje de qualquer situação, de qualquer inimigo, Ele te levanta em qualquer dificuldade que você esteja enfrentando, amém? Outro motivo para nós louvarmos a Deus, está lá no Salmo 16, volta um pouquinho, Salmos capítulo 16, o versículo número 7, temos de louvar a Deus também, irmão, pelos conselhos que recebemos de Deus. Vamos ver aqui, Salmos, ainda no livro de Salmos, capítulo 16, o versículo número 7. Amém? Ele diz aqui, ó: louvarei ao Senhor, que me aconselhou, até o meu coração me ensina de noite. Por isso que é bom a gente andar com Deus, né? Louvarei o Senhor, que me aconselhou. Então veja, quando nós recebemos uma palavra de Deus, recebemos um conselho de Deus, a primeira coisa que temos de fazer é louvar a Deus por essa palavra. Mas pastor, eu não vi nada, eu fui ao culto, eu estava doente, por exemplo, e eu ouvi a palavra, a Bíblia diz que pelas feridas de Jesus eu fui curado, mas até hoje não fui curado, ainda não fui curado. Louve a Deus, em nome de Jesus, diga para Ele: obrigado, Senhor, o Senhor me deu a palavra, Ele pôs uma semente de Deus em você, Ele te aconselhou, Ele te mostrou aquilo que Ele pode fazer na sua vida. Louve a Deus pela palavra, em nome de Jesus. Eu ouvi a palavra de Deus falando do meu problema, mas até agora nada aconteceu. Louve a Deus. Jesus chegou um dia diante do túmulo de um homem chamado Lázaro, também conhecemos bastante, ouvimos muito essa história, e ele pediu para que tirassem a pedra, e tiraram a pedra, mas Jesus não foi entrando no túmulo, como alguns esperavam que ele fizesse, né? Era uma caverna, mas não foi entrando, ele não fez uma extensa oração, não, ele primeiro levantou os olhos aos céus e disse: Pai, graças eu te dou, porque o Senhor me ouviu, e ele disse: aliás, eu sei que sempre me ouves, mas eu falo isso por causa da multidão, para que eles saibam que o Senhor me enviou. Ou seja, Jesus tinha a garantia de Deus, irmão, que ele seria ouvido na sua oração, mas ele louvou a Deus antes de qualquer coisa, e depois ele disse: Lázaro, vem para fora. O defunto saiu, completamente sarado, enrolado em panos. Como colocaram ele lá? Quando tiraram, o homem estava lá, irmão, vivo e com saúde. Então, querido, Deus te deu a palavra, louve a Deus, em nome de Jesus. Quando a palavra de Deus está no teu coração, e você louva a Deus por ela, aí acontece a segunda parte. Ele diz: até o meu coração me ensina de noite. Você tem uma semente de Deus aí em você. Aí à noite você entenda nos dois sentidos. A noite física, claro, quer ver, a pessoa vai dormir refletindo naquela situação, Deus vai te dando entendimento. Você está ligado com Deus, né? Deus vai te dando entendimento, ou até espiritualmente falando, a situação é difícil, o período é complicado na sua vida, mas Deus te ensina, você tem a semente de Deus, até o teu coração vai te dar sabedoria, vai te dar entendimento, te mostrar aquilo que você deve fazer. Não é raro não, você encontrar um cristão, um filho de Deus, que olha para você e diz: eu não sei o que fazer, eu estou perdido. Já ouviu alguém falar assim? Algum crente, algum cristão falar assim? Já ouviu não? Estou perdido, não sei o que fazer. Por que eu não sei? Porque talvez eu não esteja buscando a Deus como deveria de buscar. Porque se eu tenho a palavra até o meu coração, no período da escuridão, da dificuldade, Ele vai me ensinar, e vai me dar o entendimento, porque eu tenho a semente de Deus dentro do coração. Então busque a Deus, Ele te deu a palavra, louve a Deus pela palavra que você recebeu, em nome de Jesus. Então temos outro motivo para louvar a Deus, né? Porque Deus é a nossa alegria, Ele é a sua alegria. Vamos ver aqui, Salmo 43, versículo 4, vamos dar um pequeno passeio na Bíblia hoje. Salmo 43, versículo 4,
Ele diz assim, ó: então irei ao altar de Deus. De que Deus que ele está falando, né? Ele fez questão de explicar. O Deus que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Temos que aprender a fazer isso, irmão. Fazer do Senhor a nossa grande alegria. Ou seja, louvamos a Deus, porque Ele é a nossa grande alegria, né? Agora a pergunta é, uma reflexão, né? Onde está a nossa alegria? Onde está a sua alegria? A sua alegria está no Senhor? Em obedecer a palavra de Deus? Em andar com Deus? Ou a sua alegria está naquilo que é do mundo? Ou buscamos a alegria naquilo que é natural, onde todo mundo vai buscar, e às vezes até em fontes que até afastam a pessoa de Deus? Não, o Senhor tem que ser a minha grande alegria, eu não troco por outra coisa, Deus é a minha alegria. Mas veja uma coisa importante aqui: então irei ao altar do Senhor. É outra coisa que a gente tem que refletir. Quem é que de fato louva a Deus? É aquele que vai ao altar. Então o senhor quer dizer que para eu louvar a Deus eu tenho que estar em cima? Não, não é isso. Eu não tenho que louvar a Deus só em cima do altar da igreja, não, pelo contrário. Eu acho que para nós estarmos no altar da igreja, temos que estar primeiro no altar de Deus. É ali que eu tenho que entrar. Então eu tenho que entrar na presença de Deus, e ali sim, eu vou louvar a Deus, porque Ele é a minha grande alegria. E aí ele diz mais, né? É o Deus que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei. Comece a ter prazer em louvar a Deus, irmão. Sua grande alegria, sua alegria tem que estar no Senhor. O Davi disse: eu te louvarei com harpa, por quê? Porque ele tocava harpa, não é isso? Mas e se ele tocasse um violão, por exemplo? Ele disse: com o meu violão te louvarei. E às vezes você faz isso, irmão. Mas qual foi a última vez, né, que você pegou o seu violão, por exemplo? Não precisa ser na igreja, não. Você, no seu quarto, você cantou um hino para Deus. Pastor, mas eu sei tocar pouquinho. Tá bom, você está fazendo para o Senhor, é o seu melhor. Faça o seu melhor para Deus. E Ele tem que ser a sua alegria. Mas eu sei tocar só cavaquinho, pastor. Tá bom, faz o seu cavaquinho louvar a Deus. Não é? Vamos um pouquinho além, o seu piano louvar a Deus. Mas não tem nada disso não, pastor. Toco nada disso. O único instrumento que eu toco é esse aqui. Tá bom. Então, faça com alegria para Deus. Você vai cantar um hino, vai aplaudir o Senhor, faça com alegria. Tem gente que nem isso, né, irmão? Tem gente que perde o ritmo até nas palmas, já viu, não? Você olha para ele, quando você vai ver, ele está para um lado, para o outro, e perdeu o ritmo até nas palmas. Mas não pare de louvar a Deus não, irmão. Faça o seu melhor para o Senhor. Tenha grande alegria no Senhor. Perca o ritmo só com as palmas. Pastor, o senhor já me ouviu cantar? Se o senhor me ouvir cantar, o senhor não diria para eu louvar a Deus. Pois é, eu talvez não tenha prestado atenção, mas tem alguém que presta atenção em você, e tem muita alegria em ouvir você cantar, irmão. Esse é o Senhor. Ainda que você cante todo desafinadinho, a sua voz alegra o coração de Deus. Claro, né? Estou dizendo, eu quero ser ministro de louvor, mas não sei cantar, pastor. Então como é que você quer ser ministro de louvor, você não sabe cantar? Tem cursos que te ensinam a fazer isso, aí é outra coisa, mas eu estou falando entre você e Deus, irmão. Feche a porta do seu quarto, dobrar os seus joelhos, irmão, ou ficar de pé que seja, mas se alegrar. Responda para você, qual foi a última vez que você cantou um hino na presença de Deus, você e Deus? Nunca fiz, pastor. Pois é, você vê como precisamos nos aproximar de Deus, irmão. O Deus que é a nossa grande alegria. Temos que ir ao altar do Senhor. Mas eu só sei tocar aquelas músicas lá de fora. Não, hoje não tem desculpa mais não, irmão. Hoje, se você pegar o seu celular, no negócio chamado Google, já ouviu falar dele? Você vai achar a letra de toda a música, cifra de toda a música, partitura da música que você quiser. Você só não faz se você não quiser. Se você colocar no seu coração, eu vou louvar a Deus, você vai louvar. Seja com a sua voz, seja com o seu canto. Agora, não é só isso, né? Com a sua vida também. O Deus que é a minha grande alegria. Se eu tenho alegria no Senhor, a minha vida vai louvar a Deus. O que eu falar, o que eu fizer, onde eu for, vai louvar a Deus, vai apontar para Deus. Esse é o maior louvor que Deus pode receber. Glória a Deus. Quem é que está entendendo? Você está entendendo essa palavra?
alegra o teu coração com ela, ele tem que ser a sua grande alegria. Que mais? Salmo 71, versículo 14, irmão, quem espera em Deus tem que louvar, irmão, senão nós não estamos de fato esperando em Deus. Veja aí, Salmo 71, versículo 14, ainda no livro de Salmos, né? Não saímos dele por enquanto. Olha o que o Davi diz aqui, ó: mas eu esperarei continuamente e te louvarei cada vez mais. Vamos ler de novo? Mas eu esperarei continuamente e te louvarei cada vez mais. Querido, quem está esperando em Deus tem que louvar o Senhor. O Davi um dia disse: esperei pacientemente no Senhor. Ele não falou pelo Senhor. Nota que é diferente. Eu esperei pacientemente no Senhor, na palavra. Você está esperando em Deus? Você tem que louvar. Ninguém espera em Deus com murmuração, com lamentação. Esse já não espera em Deus coisa nenhuma. Você tem a palavra de Deus, pastor, eu senti no coração, Deus me deu uma promessa. Então enquanto você espera a promessa, louve a Deus, ainda que você não tenha visto nada, porque enquanto você louva a Deus, meu irmão, Deus vai te preparando, vai te abençoando, até o seu milagre acontecer. Voltando a repetir, quem espera tem que louvar. Não adianta, pastor, eu achei que Deus ia me abençoar, eu achei que eu tinha conseguido. Está errado, irmão, para com isso, para de lamentação, para de murmuração. Filho de Deus, pelo contrário, né? Filho de Deus nem murmuração devia ter na boca, irmão. Está difícil a vida, eu não sei o que eu faço, não dá para mim, está errado, está amarrado em nome de Jesus. Você está esperando em Deus, da sua boca tem que sair o louvor para Ele, amém? Vamos continuando aqui então, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, outra razão para nós louvarmos a Deus, irmão. Atos, capítulo 16, versículo 25, vamos dar uma olhadinha lá, no Novo Testamento. Depois a gente volta para o Salmos, que é o último versículo aí, tá? Aí eu te prometo que esse é o último mesmo, já terminamos a mensagem. Atos, capítulo 16, versículo 25, amém? Veja o que ele diz aqui, ó. Atos 16, 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e faziam o quê? E cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. E de repente, sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Amado, ainda que você se sinta numa prisão, louve a Deus. Pastor, está tudo dando errado na minha vida, estou me sentindo preso, parece que tudo que eu faço dá errado. Louve a Deus, ainda que você esteja numa prisão. O Paulo e o Silas estavam lá, irmão, presos, não foi por terem feito nada errado, não. Talvez se fosse, eram pessoas de Deus, né? E iam reconhecer. Não, por que você foi preso, Paulo? Fiz umas coisinhas erradas aí, né? Não fizeram nada. Qual foi o crime que eles cometeram? A Bíblia diz, todos os dias estavam indo à oração, e saía uma moça, irmão, atrás deles e gritava: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. Estava falando alguma coisa errada? Não estava, mas aquilo não era de Deus, irmão. Cuidado, tem coisa que o inimigo faz para te enganar, para acharem, não, tudo bem, ela está querendo ajudar, mas o Paulo sentiu que tinha alguma coisa errada ali, irmão. E às vezes você tem, quem anda ligado com Deus não é confundido. Às vezes você está lá, é uma pessoa tão amável, né? Parece até que ela está querendo te ajudar, falar: pastor, isso aqui é um presente de Deus, mas de repente você começou a sentir que tem alguma coisa ali que não está certa. Ora a Deus, irmão. E foi o que o Paulo fez. Ele sentiu, isso não é de Deus, isso é um demônio. Repreendeu o demônio, a moça foi liberta. Nunca mais adivinhou, irmão. E aqueles que tinham lucro com ela, nunca mais iria adivinhar, né? Ficaram bravos com eles. Pegaram o Paulo e o Silas, bateram neles, mandaram bater neles e jogaram na prisão.
E eles fizeram o quê? Murmuraram. Não, irmão, quem espera em Deus tem que louvar, ainda que você esteja na dificuldade, na luta. Eles começaram a louvar a Deus. Perto da meia-noite, estavam lá, orando e cantando hinos a Deus. Irmão, de repente veio um terremoto. Eu falei nas outras reuniões que é um terremoto inteligente, né? Por quê? Só abriu a porta da cadeia, irmão. Não caiu um tijolo na cabeça de ninguém, não machucou ninguém, nada aconteceu. Só abriu a porta da prisão. Meu querido, é necessário, irmão, o seu louvor diante de Deus. Ele vai fazer um terremoto na sua vida, irmão. Abriu a porta. O carcereiro, quando viu aquilo, irmão, ficou desesperado. Olhou assim: agora vão me matar. Eu deixei os prisioneiros fugirem. Tirou a espada dele e ele mesmo queria tirar a vida. O Paulo aí teve todo um trabalho, não deixou ninguém sair, e gritou lá de dentro: não faça isso, todo mundo está aqui. O homem foi, entrou naquela prisão quebrantado, levou os apóstolos para casa, lavou os machucados deles e começou a falar, e eles começaram a pregar para eles. Aí o carcereiro perguntou: ô Paulo, o que é que eu faço para ser salvo? Qual foi a resposta? Você sabe. Qual foi? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Ô irmão, olha para mim. Será que não está precisando acontecer um terremoto na sua vida para a sua família ser salva? Um terremoto que vai tirar essa revolta do seu coração? Um terremoto que vai quebrantar o seu coração? Abrir a porta do seu coração? A ver, para liberar coisas que estão presas ali, que não deveriam estar. Mas a sua família vai ser salva. Às vezes é necessário, irmão, um terremoto, que vai quebrar aquela rebeldia, aquela revolta, aquela mágoa, e o poder de Deus então vai operar, e a sua família será salva. Naquele dia, irmão, por causa de um terremoto que Deus fez, né? Mas não foi por acaso, porque esses homens louvavam a Deus. Irmão, o carcereiro e toda a família dele foi salva. A sua família vai ser salva. Louve a Deus em qualquer situação. Vamos terminar aqui a mensagem? Salmo 22, versículo 22. Salmos, capítulo 22, voltando lá, versículo 22. Irmão, a igreja é lugar de louvar a Deus. Ah, pastor, não sei, vamos ver aqui na Bíblia. Ele diz aqui, ó: então declararei o teu nome aos meus irmãos. Mostre o nome de Jesus onde você for, irmão. Seus irmãos de sangue, seus irmãos de fé também, tem que ver Deus na sua vida. Não, pastor, eu sirvo a Deus para mim, não tem que mostrar nada para ninguém. Isso é conversa de desviado, desculpa eu falar assim. Que a pessoa quer viver do jeito dela, irmão, e acha que não tem que provar nada a ninguém. Não tenho mesmo, mas eu tenho que mostrar Cristo na minha vida. Quem tem Jesus perdoa, quem tem Jesus age diferente, e eu tenho que mostrar. Então volta aí. Então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Então igreja é lugar de louvar a Deus, mas louvar como nós aprendemos, irmão. Entrar no santuário, no altar de Deus, do Deus que é a sua grande alegria, e louvar ao Senhor. Mas às vezes não é o que vemos, irmão, para muitos, né? Desculpe. Às vezes a pessoa está lá, estamos no meio do louvor, uma hora a pessoa está aqui, outra hora ela está ali. Quando não chega depois do louvor na igreja, vai lá fora, vai no banheiro, vai lá fora, vai não sei onde, vou atender o celular, e não louva a Deus, irmão. Quem não tem prazer de louvar a Deus não conhece o Senhor, desculpe. A pessoa pode ter anos de igreja, irmão, pode ter cargo, pode ser o pastor da igreja, seja quem for, ele não tem. Eu falei que uma vez eu ia perguntar a um rapazinho na igreja se tinha formiga na cadeira dele, irmão. Cada 5 minutos ele levantava e saía. E tem gente que faz isso, irmão. Cada 10 minutos, 5 minutos, ele tem que ver alguma coisa aqui, ver outra ali, mas no meio do louvor, a presença de Deus está aqui, mas ele não reconhece Deus. Não, louvor na igreja é aquela meia hora que o pastor faz para as pessoas chegarem. Olha que demônio, irmão. Será que eu preciso disso? Ou que o pastor precisa disso?
Claro que não, irmão. Mas nós precisamos louvar a Deus, para nos quebrantar na presença dEle, irmão, e adorar o Senhor. Se eu pudesse te dar um conselho, eu diria: põe no seu coração, o culto começa às 7, então a hora que o irmão, o pastor, ou quem quer que seja, diga boa noite, eu tenho que entender, o Senhor Deus já se levantou, já se aprontou para receber o meu louvor, mas eu não estou lá, ou eu não louvo a Deus, eu não reconheço o Senhor no meio da congregação. Resultado, irmão, a vida vai passando e não há poder de Deus na minha vida. Diga: Deus me livre. Precisamos entender, igreja é lugar de louvar a Deus, não é de fazer qualquer outra coisa, é de se envolver com Deus, para que a glória de Deus se manifeste e o milagre aconteça. Amém? Eu creio que Deus falou no nosso coração. Vamos fazer uma oração a Deus? Coloque a mão no seu coração assim. Depois eu vou orar mais com você, agora só para agradecer o Senhor. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, te louvamos pela palavra que ouvimos, que recebemos do Senhor. Ó Deus, a tua palavra diz: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Pai, temos, e temos o temor do Senhor. Diga isso para Ele, diga: aquilo que o Senhor falou no meu coração, eu vou mudar, eu vou colocar em prática a tua palavra. Diga para o Senhor: meu irmão, fecha os olhos agora para você orar a Deus, isso, para você falar com o Senhor. Fecha os olhos agora, para tudo há um tempo, mas agora é tempo de adorar a Deus, de se aproximar de Deus. Pai, queremos a tua presença, Pai. Paulo e Silas estavam na prisão, e na prisão eles te louvavam, Pai. Pai, houve ali um grande terremoto, e a família do carcereiro foi salva. Pai, quando nós aprendemos o princípio do Senhor, começamos a te louvar, tudo muda na nossa vida. Muda, meu Deus, em casa, muda no trabalho, muda na saúde, muda, meu Deus, em tudo que fizermos, pois tua bênção é sobre a nossa vida. E é por isso que estamos aqui hoje, Pai, para te louvar de todo o nosso coração. E agora, te agradecendo, nós declaramos: o Senhor é a nossa alegria. Você pode dizer isso para Deus?